Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: precisava expor Carlo Ancelotti a tal constrangimento? Era possível prever que Carlo Ancelotti seria constrangido por Emerson Leão e por Oswaldo de Oliveira? É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre o lamentável constrangimento a que foi submetido o italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, na terça-feira, dentro da sede da CBF, dentro do local de trabalho do Carlo Ancelotti. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, que é o app que eu uso para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, estatística de jogador, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link que está nesse primeiro comentário, vai para sua loja de aplicativos, você faz o download de graça e começa a usar de graça também. Você não vai se arrepender usando o Flash Score. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira e na terça, em meio à rodada da Champions League, a gente teve um evento na CBF, ali na manhã e na tarde de terça-feira, um evento que era o segundo fórum de treinadores do futebol brasileiro, segundo fórum brasileiro dos treinadores de futebol. E esse evento, que é organizado pela Federação Brasileira de Treinadores de Futebol e que teve o apoio da CBF, tanto é que a CBF cedeu suas instalações para ser realizado, além de boas discussões sobre o futuro do cargo, do futuro da profissão de treinador de futebol, de como os treinadores de futebol no Brasil estão trabalhando, com as possibilidades de melhora, de evolução, coisas a serem corrigidas e tudo mais, foram feitas algumas homenagens a alguns treinadores. Entre esses homenageados estava Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti estava lá no palco, e aí junto com ele no palco subiram alguns outros treinadores e ex-treinadores, entre eles o Wagner Mancini, que está assumindo a presidência da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, o Zé Mário, que já exerceu esse cargo, e aí entre eles estava lá o Emerson Leão e também o Oswaldo de Oliveira. O Emerson Leão, um ex-treinador, o Oswaldo de Oliveira, até onde eu sei, ainda um treinador, mas que não trabalha, acho que tem um tempinho, e por aí vai. E aí, quando estavam essas pessoas, esses treinadores no palco, a gente teve dois momentos de um constrangimento absurdo a partir de declarações do Emerson Leão e do Oswaldo de Oliveira. Eu vou colocar aqui para a gente ouvir primeiro a declaração, o que disse o Emerson Leão, beleza? É isso que está aqui. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade, estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta, mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Tá aí o que falou o Emerson Leão. E aí, e agora eu vou colocar aqui o fim do trecho do que disse
o Oswaldo de Oliveira, tá? Vamos ouvir aqui o que falou o Oswaldo de Oliveira. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão lá no vem, e volte o brasileiro. Tá aí o que falaram o Emerson Leão e o Oswaldo de Oliveira. Sem dúvida nenhuma, um constrangimento absurdo, sem dúvida nenhuma, uma falta de educação, sobretudo, porque muita gente diz, não, eu tenho personalidade, eu falo mesmo, eu não quero nem saber. Você ter personalidade, você ter opiniões fortes, não tem nada a ver com você ser deselegante, de você ser descortês, de você ser mal educado. Não tem nada a ver. Antes da gente começar, eu queria fazer algumas observações. A primeira, todo mundo tem direito à opinião, né? Você pode ter a opinião que você quiser sobre futebol e tudo mais. Eu não tenho nenhum problema contra quem tem a opinião de que a seleção brasileira não precisa de um técnico estrangeiro. Se você chegar e falar assim, ó, eu acho que a seleção brasileira não precisa de um técnico estrangeiro, aí você pergunta, por quê? Porque eu acho que os brasileiros que estão à disposição são melhores do que qualquer estrangeiro que venha. Não tem problema nenhum essa opinião. Você está indo pelo mérito. Eu, pessoalmente, Vitor Sérgio, discordo. Acho que nenhum técnico brasileiro hoje é mais capacitado do que o Carlo Ancelotti. Mas essa é a minha opinião. E não é porque o Ancelotti é estrangeiro ou não. É porque eu vejo no Ancelotti mais qualidade, mais condição de fazer um bom trabalho do que qualquer técnico brasileiro à disposição hoje. Essa é uma opinião que não tem nada a ver com passaporte. Aqui é uma questão de mérito. Então, eu sempre gosto de falar a frase do Arsène Wenger, francês, ex-treinador do Arsenal, que já trabalhou no Japão, já trabalhou em um montão de lugar, que ele dizia, quando uma vez perguntado por que o seu time não tem nenhum inglês jogando, ele dizia, porque eu não analiso futebol pedindo passaporte de ninguém, eu analiso se o cara joga bem ou se o cara joga mal, ponto. E então eu acho que eu não tenho nada contra quem tem a opinião de que o Brasil não precisa de um técnico estrangeiro porque ele tem técnicos melhores à disposição. Se o cara acha isso, beleza. Eu pessoalmente e pontualmente nisso eu discordo. Mas não tem problema nenhum você achar isso. Agora, você dizer que não quer um estrangeiro porque ele é estrangeiro, simplesmente como foi falado tanto pelo Emerson Leão quanto pelo Oswaldo de Oliveira, isso é sim xenofobia. A xenofobia é você discriminar, é você tratar diferente apenas pela origem da pessoa. Então, assim, isso é um ato de xenofobia. Às vezes sem perceber, sem ter essa noção, mas é. Se você diz, eu não gosto de técnico estrangeiro, você está rotulando alguém, você está criando um pré-conceito. Pré-conceito é conceito antes de você ver a qualidade, antes de você ver. Por quê? Pelo simples fato de ser estrangeiro. Isso é xenofobia. Você queira ou não, queira dizer ou não, não sei o quê, é porque você é isso, tem viés. Não, mas isso é. Você está dizendo, eu não gosto de técnico estrangeiro. Mas qual é o técnico? Não, todos. Você viu se ele é bom ou ruim? Não, eu não gosto. Só pelo fato de ser estrangeiro eu não gosto. Isso é xenofobia. Então, ponto. Mas o direito à opinião, eu continuo defendendo. Qualquer um pode achar que a seleção não precisa de um técnico estrangeiro, mas não porque o cara é estrangeiro, é porque na visão dele tem técnicos brasileiros melhores. Se ele acha isso, ok, não tenho problema nenhum com isso. Eu pessoalmente discordo, mas não vejo nenhum problema em ter essa opinião. Eu acho que os técnicos brasileiros à disposição são melhores do que qualquer estrangeiro que venha.
Beleza. Agora, você dizer, eu não quero um técnico na seleção que seja estrangeiro porque ele é estrangeiro, não, essa opinião não existe. Você não deveria ver para nada o passaporte da pessoa. Você devia saber se a pessoa é boa ou ruim. E não qual é o passaporte dela. Uma outra questão, e aí eu pelo visto discordo da maioria dos que se manifestaram sobre isso. Muita gente dizendo, é um absurdo o Leão ter essa postura, é um absurdo o Oswaldo de Oliveira ter essa postura, porque eles já trabalharam fora do Brasil e foram bem recebidos. Desculpa, não acho que seja a mesma coisa. O Leão sair do Brasil e ir trabalhar no Oriente Médio e ir trabalhar no Japão, o Oswaldo de Oliveira sair do Brasil e ir trabalhar no Oriente Médio e trabalhar no Japão, aí eu não acho que seja a mesma coisa do que você trazer um italiano para treinar a seleção brasileira. Porque quando o Emerson Leão saiu daqui e foi para o Oriente Médio e foi para o Japão, e o Oswaldo de Oliveira também, eles saíram daqui para exportar conhecimento à época. E não é a mesma coisa do que está sendo feito aqui, quando você traz um estrangeiro. Quando o Brasil, na ginástica, foi buscar o Oleg Ostapenko, um ucraniano Oleg Ostapenko, era lógico que o Brasil estava dizendo, na ginástica eu não tenho know-how, eu não tenho conhecimento, estou trazendo um técnico estrangeiro para cá. É diferente se o Oleg Ostapenko fosse contratado para ser técnico da seleção romena, que já tem tradição na ginástica. Então, é completamente diferente. É a mesma coisa que você pegar um técnico norte-americano e trazer para treinar a seleção brasileira de basquete. Diferente de você tirar um técnico brasileiro e levar para treinar nos Estados Unidos. As questões são diferentes, né? É um país com muita tradição exportando um treinador para um país com pouca tradição, para ser desenvolvido. Então, eu não gosto desse exemplo de dizer o Oswaldo de Oliveira já treinou fora do Brasil, o Emerson Leão já treinou fora do Brasil. Eu acho que não são coisas iguais. O Emerson Leão e o Oswaldo de Oliveira saíram daqui para ir exportar conhecimento no assunto futebol. E o Ancelotti, ele está vindo para cá para resolver um problema na seleção brasileira. Então, acho que são coisas diferentes, tá? Não gostei de que muita gente trouxe isso. Acho que é só simplesmente falta de educação e é só simplesmente um outro problema, que é reserva de mercado. A verdade é que muitos treinadores brasileiros que estão incomodados com a vinda de técnicos estrangeiros para cá, para clubes, e que agora tem o ápice na seleção brasileira, eles estão incomodados com o famoso corporativismo, com a famosa reserva de mercado. Alguns técnicos que estariam empregados agora não estão empregados porque existem 9 estrangeiros na Série A do Campeonato Brasileiro. A Série A do Campeonato Brasileiro tem 20 clubes. 9 desses 20 são treinados por estrangeiros. Dá quase meio a meio. Tem 11 técnicos brasileiros e 9 técnicos estrangeiros. Então, esses 9 técnicos estrangeiros, eles estão tirando oportunidade de técnicos brasileiros que não conseguem mais se recolocar, ou têm dificuldade de se recolocar, ou não conseguem se recolocar nas grandes oportunidades. Então, o discurso do Leão e o discurso do Oswaldo de Oliveira, e aí o do Oswaldo de Oliveira, o do Leão, ele começa ruim, ele começa com traços de xenofobia, de dizer, eu não gosto de técnico estrangeiro, nunca suportei técnico estrangeiro. E termina ele dizendo que começou a mudar de ideia com o Ancelotti na seleção brasileira, e aí, no fim, ele toca o dedo na ferida, que ele diz, essa invasão de estrangeiros, que a palavra invasão já traz uma conotação ruim, é culpa nossa, técnicos brasileiros. Verdade. Culpa dos técnicos brasileiros, que muitos deles tendo dificuldade de fazer trabalhos consistentes. Muitos deles. E muitos deles não tendo oportunidade, ou não conseguindo se recolocar. E tem vários exemplos deles, incluindo o Oswaldo de Oliveira, que recentemente disse numa entrevista que não parou e tudo mais.
Então, acho que está muito claro ali que a fala do Leão, ela começa uma fala muito complicada e termina aliviando um pouco. A do Oswaldo de Oliveira, ele usa uma expressão chamada Inshallah, que no árabe quer dizer se Allah quiser. Seria algo, o nosso correlato aqui de se Deus quiser, né? Que eles falam assim, se Deus quiser. Que é quase uma expressão de dizer assim, ó, putz, tomara que Deus livre a gente disso. Com o Ancelotti no palco. Então, assim, é uma mistura de corporativismo, de reserva de mercado, com traços de xenofobia e com potencial gigante lá de falta de educação. Falta de educação. E aí, fica o Ancelotti claramente desconfortável e fica a questão, faltou a CBF proteger o Ancelotti. Por quê? Porque isso que o Leão falou, e dito por ele no vídeo que a gente viu, e isso que o Oswaldo de Oliveira falou, já foi repetida seguidas vezes anteriormente. Não é a primeira vez que os dois se posicionam contra técnicos estrangeiros no Brasil, contra essa abertura de mercado, contra esse intercâmbio, contra essa atualização forçada que a chegada dos estrangeiros faz. Não é. Se eles nunca tivessem falado sobre isso, e aí no palco tiraram isso da cartola, você poderia dizer, pô, realmente fomos pegos de surpresa. Mas não, o Leão já falou isso várias vezes. O Oswaldo de Oliveira já falou isso várias vezes. Eu queria saber quem foi o gênio com J que achou que deixar o Carlo Ancelotti no mesmo palco com treinadores que já se posicionaram abertamente contra o técnico estrangeiro no Brasil, no futebol brasileiro, seria bacana. Então acho que faltou por parte da CBF um cuidado, um apreço à figura do Ancelotti, que gerou um constrangimento absurdo. Eu acho que era perfeitamente factível se o Ancelotti é um cara de... É que o Ancelotti é muito tranquilo, né? Inclusive o livro dele, que tem aqui, cadê? Aqui, ó, tá até aqui. O livro dele, feito aqui pela Grande Área, o nome é Liderança Tranquila. A sorte para a seleção brasileira, ou quem acha que é ruim ter o Ancelotti lá pro azar da seleção brasileira, e tá ok com essa opinião, não tem nenhum problema. Se achar que o Ancelotti é bom ou ruim para a seleção brasileira, é opinião, não tem problema nenhum. É que o Ancelotti é um cara muito calmo. Porque se fosse o outro pavio curto, poderia já sair do palco lá dizendo, ô Samir, faz minhas contas aí que eu tô indo embora. Eu não pedi pra vir pra cá, eu não implorei pra vir pra cá, vocês foram me buscar e eu venho pra cá pra ser destratado assim, pra ser constrangido assim. Pô, tô indo embora. Prepara minhas contas aí que eu vou pro hotel arrumar uma mala e tô capinando. Poderia ser. A sorte é que o Ancelotti é um cara muito tranquilo, mas faltou a CBF cuidado com isso, né? Faltou. É evidente que faltou. A gente tá falando de treinadores que não fazem um bom trabalho há muito tempo. Leão agora tá aposentado, mesmo disse, mas antes disso, os últimos trabalhos dele, muito pobres. Acho que o último trabalho ok do Leão foi em 2005. Quando ele monta ali um São Paulo que depois veio a ser campeão da Libertadores, foi campeão paulista com o Leão em 2005 e depois foi campeão da Libertadores com o Ancelotti, mas mais ou menos com o Autuori, mas mais ou menos ali um time que tinha uma base ali trabalhada pelo Leão. Então assim, o Oswaldo de Oliveira, qual foi o último grande trabalho do Oswaldo de Oliveira? Então faltou cuidado da CBF para proteger o Ancelotti. Era possível prever isso. Treinadores que passam a sensação de estarem desgostosos ou se sentindo injustiçados, treinadores que forçam a reserva de mercado porque perderam espaço, treinadores que não fazem um bom trabalho há muito tempo e que já haviam se manifestado contra a presença de estrangeiros no futebol brasileiro. Qual a dificuldade de prever que isso poderia acontecer? Para mim, zero. É uma coisa de gênio colocar
todo mundo no palco lá. E gerou um constrangimento mundial do Carlo Ancelotti. Essa coisa rodou o mundo. Notícia em tudo que é site dos principais países cujo futebol tem destaque. O mundo. Então, assim, faltou cuidado claramente da CBF ali. Depois o Alfredo Sampaio, que é diretor dessa Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, repudiou as declarações lá do Oswaldo Oliveira, né? Eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio ao Oswaldo Oliveira. Ele se comportou de forma inadequada. Estou falando isso porque gerou um problema institucional pra gente. Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele teve inadequada para um evento tão importante. E aí, enfim, a própria federação se manifestou, mas o estrago já estava feito. Para mim, faltou cuidado da CBF em proteger o Carlo Ancelotti, porque isso era plenamente sabido. De novo, não tenho nada contra quem acha que o Brasil não precisava de um técnico estrangeiro porque tem técnicos melhores aqui no Brasil. Não tenho nada contra essa opinião, apesar de eu discordar, né? Eu não tenho nada contra alguém dizer isso. Agora, você dizer que não quer um estrangeiro porque é estrangeiro, isso daí é, sim, traço de xenofobia. E principalmente, mas não é traço de xenofobia só por ser xenofobia, de dizer assim, eu não gosto, não. É para fazer a famosa reserva de mercado, o famoso corporativismo. E aí, chega um momento que não dá mais para você querer fazer sempre a mesma coisa e achar que vai ter os mesmos resultados. As coisas evoluem, as coisas mudam. E se você não mudar junto, não acompanhar, você vai ser atropelado. E talvez a reação de ontem seja exemplo de quem está percebendo ser atropelado e não consegue reagir. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score, totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Só ir lá e você não vai se arrepender, porque é o app que eu uso aqui no canal do VSR. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.